Olá, pessoal! Estamos aqui na 7ª temporada do Forecast e mais uma vez trazendo um assunto muito especial e que é de interesse da comunidade de Araxá, para que a gente aprenda um pouquinho sobre pessoas que estão fazendo diferença na nossa cidade. E antes de apresentar a nossa convidada, nós vamos falar dos patrocinadores que estão conosco nessa temporada. Então eu vou falar da Evox Academia, da Juliana Prado, Papel e Placa e da Evento Turismo. Cachaça Segredo de Araxá, Queijaria Senzala e Farofa Pão de Açúcar. Clínica Mabel Saeg. Sincasec Lavanderia. Jane Modas e Soma Engenharia. Estamos aqui para mais um episódio e vamos apresentar a nossa convidada, que nós fizemos questão de trazer agora no Forecast para dar voz ao trabalho incrível que ela faz. Ana Flores, coordenadora de um programa muito especial em Araxá, e nós vamos aprender tudo hoje sobre o CAE e sobre o CAEzinho. Obrigada, Ana, de ter aceito nosso convite, né? Se apresente. O prazer é meu. É um prazer... Até que enfim deu certo, né, Até que Ana? enfim deu certo. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder falar um pouco mais do nosso trabalho, né? Que é o trabalho da educação inclusiva. Vamos falar, então, um pouquinho do CAE, ou de mim. Não, primeiro conta a sua história, como é que você foi parar no CAE, né? Isso. Porque você tem uma história que te ligou ao programa. Na verdade, eu sempre brinco com as minhas meninas, são as minhas professoras que trabalham comigo. A inclusão, ela não tem meio termo. Ou você ama de coração, né? Ou então você começa e desiste. E a minha história com a educação inclusiva, ela é muito peculiar. Começou há mais de 20 anos. Quando naquela época, você imagina hoje a gente está assim de passos, né? Um trabalho de formiguinha para desenvolver realmente, para efetivar a inclusão. E imagina há 20 anos atrás, como é que não era, né? Enfim, há mais de 20 anos eu tive uma filha atípica, né? Não morava aqui no município de Araxá, morava no estado do Pará, no interior do Pará. E a minha história com a educação começa depois do nascimento da minha filha, que quando o Emily nasceu, eu descobri que eu não sabia nada de filho, né? E eu acredito que isso aconteça também com as nossas famílias, com as nossas mães, né? Que descobrem no decorrer ou durante a gravidez ou após o nascimento que a criança tem algum tipo de comprometimento, que tem uma deficiência, que pode demorar um pouco mais para aprender. E eu fiquei louca, né? O que eu ia fazer? De que Hoje forma? ela tem 20 anos. Hoje ela tem 24 anos. 24 anos. De que forma eu poderia... Qual é o desafio dela? Ela é síndrome de Down. Síndrome de Down, tá. E assim, quando o Down é perceptível, é visível, né? Então, de imediato, quando ela nasceu, a gente já observou que tinha algo diferente, né? A família, a mãe, principalmente a mãe, ela passa por um processo de luto. É doído, é dolorido quando você descobre que o filho que você tanto quis, que você tanto sonhou, né? E que não veio da mesma forma. Depois de muito tempo, a gente começa a perceber que ele veio muito melhor do que o esperado, né? E hoje eu tenho essa concepção, mas demora um pouquinho. Enfim, eu fui começar a estudar. Né, foi começar a fazer a primeira pós, né, nesta área. Eu fiz pós em educação especial inclusiva a 800 e tantos quilômetros do município que eu morava. Naquela época era tudo muito caro, tudo muito difícil, né? Hoje, graças a Deus, as coisas são mais acessíveis. E as pessoas, as amizades que eu tinha, me diziam que eu estava ficando louca. Você está ficando louca de gastar esse dinheiro, né? De perder tanto tempo, né? Você não vai ter retorno com isso. E eu sempre afirmava que eu não estava em busca de retorno financeiro. Eu precisava entender, precisava aprender para ajudar a minha filha. E com a possibilidade de ajudar a Emily, hoje eu consigo ajudar muitas outras crianças, né? Porque eu comecei a entender, comecei a compreender esse universo gigantesco que é a inclusão. Porque quando a gente fala em inclusão, o nosso pensamento é logo remetido
a deficiências visíveis, né? Um cadeirante, um PC, um Down, né, que é visível, mas a educação inclusiva ela vai muito além do que coisas que são perceptíveis, né? Então, hoje nós temos, assim, muitos diagnósticos, né? Quanto antes a gente trabalha, principalmente para que os diagnósticos sejam Antecipados. isso, que sejam quanto antes a criança receber o diagnóstico, melhor será o prognóstico dela. Então, a minha história com a educação inclusiva começa nisso, né? E lá no município onde eu morava, coordenei a educação inclusiva de lá durante muitos anos. A educação inclusiva de lá vinha com a pasta também da educação indígena, que foi um crescimento gigante para mim. Bacana. Eu sou aqui de Araxá e acabei retornando às minhas origens, né? E vim para cá, sou servidora pública, presto serviço para a Secretaria de Educação. E na Secretaria de Educação, chegando, fui coordenar o Núcleo de Educação Inclusiva, que o CAE e o CAEzinho fazem parte do Núcleo de Educação Inclusiva. Naquela época não existia um serviço estruturado feito esse que a gente tem agora. O que existia no Núcleo de Educação Inclusiva era as salas de recursos multifuncionais, que é um espaço dentro das escolas regulares, né, onde acontece o atendimento pedagógico dessas crianças com deficiência ou com algum tipo de dificuldade mais acentuada. Uhum. Isso tem quanto tempo? Isso tem 14 anos, eu retornei para o município. Desde há 12 anos, mais ou menos 12 anos, o serviço começou a ser estruturado. Entendi. Ô, Ana, e como que nasceu aqui em Araxá o CAE e o CAEzinho? Quando você chegou, já existia, você deu continuidade? Conta pra gente como que foi isso. Não, o CAE, ele veio depois, ele surge de uma demanda, né, que a gente começa a observar dentro das nossas escolas. As crianças, o trabalho da inclusão é que as crianças venham cada vez mais cedo para a escola regular e que a gente consiga acudir, né, fazendo um trabalho, né, de preventivo, na verdade, um trabalho com essas crianças. Então, observando nas escolas, só o atendimento pedagógico ele não basta. Então, uma criança muito comprometida, ela precisa de inúmeras terapias. Aí surge o CAE para dar suporte para essas famílias, para essas crianças, com atendimentos especializados, voltados cada qual para a demanda da criança. Então, ele surge com uma demanda que nós tivemos na época. O CAEzinho surge bem depois, o CAEzinho foi... É recente, né? É recente, foi inaugurado esse ano. O CAE é Esse até qual idade? O ano. CAEzinho é até qual idade? E o CAE é a partir de qual idade? Tá, o CAE, os atendimentos do CAE são de 5 anos a 17 anos e 11 meses. E do CAEzinho, de 8 meses a 4 anos e 11 meses, né? Por que o CAE, a gente começou com essa demanda, né, a partir dos 5 aninhos? Porque era a demanda que estava dentro das nossas escolas. Nós quase não tínhamos na educação infantil crianças com deficiência. E Tá. O que significa a palavra CAE? CAE é Centro de Atendimento à Educação Inclusiva. Tá. E quais são os procedimentos que vocês atendem? Se tem algum custo para os familiares? Explica mais um pouquinho. O que Não, abrange? não tem nenhum custo para os familiares, tá? O CAE é um programa de governo, é um braço da Secretaria de Educação. Então, lá nós temos atendimentos de fono, terapia ocupacional, psicólogo, psicopedagogas, nós temos uma médica especialista em psiquiatria, psiquiatria infantil, que atende conosco lá também, e são atendimentos clínicos, aqueles que não podem acontecer dentro da escola. Então, quando a criança precisa, quando ela necessita, ela é acolhida dentro da escola, na sala de recurso, e encaminhada também. Nós recebemos a demanda de escola, nossa demanda principal ela vem das escolas, ou de algum outro profissional que encaminha para os atendimentos no CAE. São quantos atendimentos semanais? Como é que... Nossa, quantos? acho que um monte, né? Que você falou do dia, eu me perdi. Sim, no CAE hoje a gente está com uma média de 580 atendidos, né? Por semana? 580 crianças e adolescentes, sendo que cada criança faz
1 ou 2 atendimentos por semana. Então, Uhum. isso dá Ah, São uma sim. 580 assistidos. assistidas, 580 isso, crianças que estão sendo acompanhadas. que estão sendo Entendi. acompanhadas. Então, tem criança que faz 2, 3 tipos de atendimento por Uhum. semana. Do E CAE, fora o do do CAE, CAEzinho. do CAEzinho a gente tem hoje aproximadamente 145 crianças. A modalidade de atendimento, ela é diferente do CAE e do CAEzinho. No CAE os atendimentos são individuais, no CAEzinho é um atendimento multiprofissional por se tratar De de bebês. bebês. Aham, Uhum. das crianças da primeira infância. Então, o atendimento ele é realizado com toda a equipe, né, com pequenos grupos, né, de crianças. E aí, quem que tem a demanda? Porque você falou que a escola, a demanda maior é quando, no CAE, a demanda maior é da escola, né? Que vem até vocês. Sim, No CAEzinho, são profissionais de saúde, por exemplo, que chegam. também nós temos demanda da escola, da saúde, né? Saúde encaminha para nós também, né? Embora a gente não seja um serviço de saúde, Uhum. né? E também famílias que percebem, né? Que a Uhum. criança tá com a fala atrasada, com a marcha Uhum. Imagina, atrasada. eles precisam dessa orientação, né? Isso, então assim, as famílias, quando a gente Podem sempre procurar. podem procurar, tanto o CAE quanto o CAEzinho, tá? A criança não precisa ter diagnóstico fechado para É poder importante receber falar. esse Verdade. tipo de atendimento, tá? Uhum. Tanto é que a gente tem uma equipe, né, preparada para fazer avaliações, protocolos de avaliação, para que um diagnóstico preciso, né, possa ser fechado. Uhum. Esse programa existe assim no governo federal e ele é esparramado pelas cidades aí, ou não? É um programa que cada cidade desenvolve. Explica um pouquinho sobre isso. Renata, eu vou puxar um pouquinho da sardinha para o nosso município, sabe? Eh, assim, nas idas e vindas, conhecendo muitos dos municípios da nossa proximidade, participando de encontros regionais, Araxá tem se destacado e muito em relação à educação inclusiva. Que Ah, que legal. legal, né? Bacana. Que E, bom. e isso, assim, me deixa muito feliz, É. sabe? Eu sempre trago isso quando eu participo fora, eu ouço, né, os profissionais relatando da dificuldade, né, Uhum. em encaminhar essas crianças, né? Então, assim, a gente tem se destacado bem. Uberaba é que tem um trabalho mais próximo do que a gente tem aqui, da Uhum. região. Volta um pouquinho na questão das famílias. Como é que é isso? Como é que são as dores? Quais são os desafios quando uma família percebe que está diante disso, que vocês ouvem, que vocês compartilham disso ali com a experiência que vocês têm? As dores são muitas, né? Então, desde de a mãe Aceitação. aceitar, né? Esse é o primeiro desafio, é a aceitação da família. É a família passar pelo processo de luto, né? E entender que aquele filho idealizado, ele não existe. Que aquele bebê que está ali na frente dela é o que existe, né? Depois que a família passa pelo processo de luto, eu digo mãe porque observando, sabe, boa parte dos nossos atendidos, das nossas famílias, são mães solo, sabe? Olha. Eu acho que os homens não têm muita estrutura e isso precisa melhorar. Os homens não têm muita É uma estrutura observação a ser feita. para lidar com essas situações. A mãe não, a mãe está sempre ali, né, firme. Então, assim, é um processo de luto, realmente. Então, só depois desse processo de luto, daí a importância da acolhida dessa família. É importante essa família ser acolhida e ser orientada. Que Uhum. quanto antes essa criança começar com uma terapia adequada, com um atendimento adequado, estimulação precoce, né, mais essa criança vai desenvolver. Então, Uhum. assim, é aceitar a criança, né? Porque depois que a mãe passa por esse processo, aí sim, ela tá aberta, ela consegue buscar ajuda. E o CAE faz esse trabalho também de orientação com as famílias. Então vocês dão toda a assistência para os pais, no caso,
mais específico das mães. Das mães. Vocês fazem um acompanhamento, é um acompanhamento psicológico? Como que funciona? Como que é o acompanhamento? As orientações, elas são em grupo com as famílias, até porque tem uma troca muito boa de experiência, né, entre as mães, né? E em casos muito pontuais, aí a psicóloga faz esse atendimento, que o projeto ele é voltado para criança e Sim, adolescente. sim. Mas se a gente não acolher a família, não orientar a Exatamente. família, a gente não vai conseguir muita coisa. E as escolas? Como que as nossas escolas estão preparadas, Ana, para receber essas crianças? Como que vocês dão suporte para as escolas também? Vocês treinam os profissionais? Sim, as escolas, quando você fala de as escolas estarem preparadas, eu vejo as escolas como as famílias. As famílias nunca estarão preparadas para receber uma criança atípica. E a escola também não. Tanto que aquela fala de alguns profissionais, principalmente educadores, eu não estou preparado, eu não sei lidar com a diversidade, não sei lidar com o autista, não sei lidar com o Down. Enquanto ela não começar a lidar, ela não vai aprender. Até porque não tem receita, não tem uma cartilha pronta. Cada criança desenvolve no seu tempo, né? Cada criança tem uma habilidade. Então, a escola nunca vai estar realmente preparada, a não ser que a criança esteja lá dentro. A criança vai mostrando para a escola e para os profissionais a necessidade dela. Aonde é que a escola realmente precisa se adequar fisicamente, né? Óbvio que rampa, coisas básicas, né? Porta largadas, isso tem que ter, né? É o básico do básico, né? Mas, assim, tem outras situações peculiares, quer dizer, alguma outra necessidade da criança que a escola vai ter que se adequar naquele momento. E vocês dão algum tipo de treinamento, orientação para professores, para colaboradores dessas escolas que têm já alunos atípicos? Sim, lá do CAEI, eu faço também, nós fazemos de lá a coordenação das salas de recurso e dos professores de apoio, que é aquele antigo cuidador, né? Então, aos pouquinhos, a gente vem mudando essa concepção que não é cuidador, não é só cuidar da criança, é desenvolver também as potencialidades dessa criança. Então, hoje a gente tem uma média de quase 300 professores de apoio no município. Que bom, hein? É muita bom. coisa. Bacana. E são pessoas que se candidatam a isso? São professores. Professores que se candidatam? Sim. É um livre-arbítrio isso, assim? A pessoa Eles fala, eu procuram quero... eles vocês? procuram vocês para estar nesse grupo de 300? Ou as escolas têm obrigatoriedade de ter Não. porcentagem de professores de Não apoio? tem. Para vir para a educação inclusiva, para trabalhar com a inclusão, o professor ele precisa ter cursos específicos na área. Então, tá. ele vai lá e diz, eu gostaria de participar, de ficar no núcleo, como a gente chama de PEB, que é o professor de sala recurso, e o PAEE, que é o professor de apoio da educação especializada. Então, o professor se candidata, né? Então, a gente vê se realmente tem o perfil, porque tem que casar, né? O professor ele tem que ter o perfil da criança. Então, tem professores que têm perfil para educação infantil, outros para o Fundamental 1, outros para o Fundamental 2. Então, a gente tem que ver onde aquele profissional se encaixa. Esses profissionais são todos orientados pelo CAEI. Então, a gente que faz orientação desses, não são mais professores, nós temos professores também, desses professores que participam do núcleo de inclusão. Gente, que Bacana. mundo diferente do Nossa. nosso, né? É. Parece que a gente assim, está falando como é se uma fosse em outra realidade, cidade. Então, a gente não sabia disso, É uma né? realidade Que bom que você está aqui, Ana. que você está mostrando para a gente. Conta pra gente, quais são as maiores dificuldades que você enxerga, que hoje você enfrenta nesse programa? Sei que dificuldades são muitas, né? São muitas, tá? Dificuldade que a gente falou. Aceitação das famílias, da própria escola, das próprias unidades de ensino, com aquele discurso, né, dos professores de não estarem preparados, que isso não cabe mais, né? Então, assim, a questão de estar preparado para o profissional nosso da educação, o governo federal vem falando há anos, né? Gente, as salas especiais vão acabar, as escolas especiais vão acabar, essa criançada vem toda para o ensino regular. Então, não justifica mais. Então, é um desafio também, porque a inclusão ela é muito mais uma questão de sensibilidade do que de leis. Então, leis a gente tem inúmeros, né? Mas se o profissional
aquele que está lá dentro da escola, desde o porteiro, a merendeira, sabe? O professor regente, professor de apoio, supervisor, toda aquela equipe, se não tiver sensibilidade e empatia, não tem lei que vai fazer Isso, né, sente isso, com né? que a inclusão seja efetivada, com que É. aquela criança seja realmente acolhida. Uhum. Ô, Ana, a gente está falando aqui dos profissionais. E quando a gente precisa ter essa receptividade das outras crianças, dos colegas, dos alunos, como que isso acontece? Você sente que há uma exclusão por parte até Como que as de... crianças recebem esse É. colega atípico? Criança não tem É, eu preconceito. ia Ah, falar é, isso pois agora. é. O pre- Os dois, muito- os meus, eu tenho 3 filhos. 2 tiveram essa Colegas. oportunidade, eu acho que é até uma oportunidade escola, de né? vivenciar com uma criança atípica É, dentro da sala de aula. Gente, é muito- enriquecedor, porque o é. carinho dos meninos com ele, assim, não trata diferente, mas trata de forma carinhosa. Carinhosa. Vamos dizer assim, acolhedora, acolhedora. né? Criança É. não tem E preconceito. inclui, né? Inclui Inclui. realmente É. em todos os programas. Então, era aniversário, ele estava lá, É. era, né, qualquer evento, né, tinha que participar. A gente presencia muito, assim, algumas escolas, por exemplo, tem uma escola específica que tem uma criança PC, ela é cadeirante. O que é uma criança PC? É paralisia cerebral. Ah, tá. Aí ele é cadeirante, a criança é cadeirante. Os coleguinhas ficam disputando na hora do recreio quem vai levar a cadeira de rodas, quem vai levar ele para o refeitório, quem vai ajudar ele com o lanche. Todos querem participar de alguma forma, Então, né? assim, eu vejo esse processo como uma forma, assim, humanizada. Uhum. As crianças que têm oportunidade de vivenciar Que ótimo. isso, de ter um É. coleguinha na sala, com certeza elas vão se tornar pessoas muito melhores. Com certeza. Foi um benefício, né? É. Tirar as escolas especializadas e se tornarem Sim. todas normais, É. né? Ana, aonde é hoje o CAE aqui e o CAESI, fisicamente? O CAEI, ele fica na Avenida Rosales Aura, em Que é isso? frente... Aqui eu fiz. Lá, em frente ao fórum... Onde é? Ah, sim. Lá perto Lá em do cima. centro administrativo, isso. Aquela avenidinha que sobe Isso, assim. aquela que Curtinha, né? curtinha É. que sai lá no comboio, Ah. tá? E o CAEzinho, ele fica lá na Calimere Guimarães, na antiga inspetoria, a casa que sediava a inspetoria. O seu você acorda e vai para lá. O que você faz lá? Qual que é o seu... Você anda, você conversa com as pessoas, você se envolve com as crianças. Qual que é o seu papel ali? Fica mais na coordenação? Você fica próximo às crianças? Fico em visita nas escolas, tá? Hum. Porque eu acho que esse é o nosso diferencial do CAE. Ele é um trabalho da educação. Então, eu penso que ele é um trabalho mais humanizado porque ele é próximo. Então, eu preciso observar a criança no contexto dela lá da escola. Como é que ela está lá dentro da escola, antes dela chegar para o atendimento. Então, Sim. quando ela chega no atendimento, a gente já tem um relatório da escola, já tem observação, por vezes algum relatório médico, né? O que ajuda para direcionar para os atendimentos adequados. Mas eu faço toda a coordenação dos professores, a orientação, acesso com a Secretaria de Educação e tudo que precisa ser resolvido, visitação das escolas, reunião com a equipe. A nossa equipe é uma equipe bem grandinha, né? Grandinha. Nós temos muitos profissionais, tanto no CAE quanto no CAEzinho, que é a equipe técnica, né? Voltada à equipe da saúde, e nós temos também do outro lado, que são os professores. Ô, Ana, você falou que tem 300 professores. Aproximadamente 300. Uhum. É pouco esse número? Me fala assim, Para a realidade hoje atual. de Araxá. Não é, tá? Sempre porque esse trabalho é voltado para as escolas municipais, tá? Sim. Então, a gente faz isso com as nossas escolas do município. Sempre que há necessidade, né, de um outro professor, de uma criança que, às vezes, estava em outro lugar, né, ou outra rede no estado, no particular que veio para nós, que tem necessidade do professor de apoio, a escola nos comunica, aí a gente vai até a escola para conhecer a criança, e é importante, sabe, a gente falar que nem toda criança
que tem deficiência precisa de um professor de apoio. A gente precisa começar a tirar esse mito. Tanto que, Entendi. e assim, os nossos colegas médicos, né, os outros profissionais, eles costumam fechar diagnóstico das crianças e já colocar que necessita de um professor de apoio. Essa é a visão do médico, de acordo com o que ele viu lá dentro da escola. Mas quem vai decidir se precisa realmente desse profissional de apoio e a permanência desse profissional é a equipe da inclusão, que vai até a escola, observa a criança, porque em alguns casos o professor de apoio ele é mais prejudicial do que benéfico. Eu até costumo comentar com algumas famílias, sabe? Eu falo, gente, se fosse tão bom assim, a minha filha teria tido professor de apoio. Ela nunca teve um professor de apoio e desenvolveu muito bem. Porque quando a gente fala de educação inclusiva, a gente precisa lembrar o seguinte: eu preciso desenvolver autonomia e independência no meu filho, eu preciso fazer isso com as crianças lá da escola. Porque essas crianças não terão um professor, alguém para acompanhar elas a vida inteira. Então, assim, quando há necessidade, o pedido chega até nós, a gente vai até a escola, avalia, né, se realmente tem necessidade, e aí sim é liberado um professor de apoio. Em boa parte dos casos, há agrupamento também, né? Às vezes tem 2, 3 crianças numa sala, dependendo o nível de comprometimento dessa criança, é possível sim agrupar com o professor. Então, isso tudo esse é um muito trabalho individualizado, né? é muito individual, é um trabalho que é Personalizado. próximo, é próximo. Você tem que ir e conversar com a escola, observar a criança, sabe? Às vezes a criança fica 2, 3 meses com um professor de apoio, já desenvolveu, então já está na hora da gente começar a desmamar. Começar a tirar aquele profissional para a criança Ter autonomia. ter autonomia. Tá certo. Ô, Ana, agora conta de experiências. Nesse tempo que você está, lições, experiências que você vivenciou que foram importantes para você, que você aprendeu muito. De repente, algum caso, né, de uma família, de uma criança que te marcou ou que é uma referência para vocês. Enfim, conta um pouco sobre essa parte mais humanizada. Bem, experiência... Porque é uma entrega total de vocês, né, para isso. sim. Né? É uma missão, é um propósito. É uma missão, sabe? E assim, são tantas coisas boas vivenciadas nesses anos, mas principalmente você perceber, sabe, que a criança ela tem condições de aprender, né? Por mais que ela tenha dificuldade, né? Por mais que ela tenha limitação, mas todo mundo consegue aprender. Então, toda criança, se ela for realmente trabalhada, né, com a metodologia adequada, com o conteúdo adequado, isso é legal. A educação inclusiva, ela consegue flexibilizar tanto a questão do conteúdo, horário de permanência da criança na escola. Às vezes a criança não consegue ficar 4 horas dentro da escola, né? Então, vamos ficar 1 hora dentro da escola. Aí um mês a gente tenta 1h30, né? O máximo possível. Então, você perceber que a criança, ela aprende, né? E assim, quando eu vejo... principalmente as professoras de apoio, a alegria que elas vêm contar, que a criança está desenvolvendo, que começou a ler, sabe? Que já começou a traçar, sabe? Que começou a caminhar. Então, assim, quem está lá de fora acha que aquilo é pequeno, mas não é. São coisas grandes que a gente precisa valorizar. Quando você me pergunta de alguma coisa que me marcou, eu me lembro de uma criança, nós recebemos há muitos anos, e aí ele chegou, um autista, né, suporte 3, ele chegou na escola, ele tinha um ritual para lanchar, ele não comia o lanche da escola, né, não aceitava, na verdade, ir para o refeitório no primeiro momento. Então, ele lanchava lá dentro, quando as crianças saíam, aí ele... tinha todo o ritual, abria a toalhinha, colocava as coisas, né? Tudo muito detalhado. Qual idade, Ana? Ele deveria ter, na época, acho que uns 7, 8 aninhos.
E aí todo mundo começou a respeitar do jeito dele, no tempo dele, no limite dele, devagarinho, daí uns 6 meses, com muito custo. A professora de apoio pegava na mãozinha, levava ele para ver o refeitório, para ele ficar um pouco no recreio, porque até então ele tinha muita intolerância com barulho. E aí, aos pouquinhos, ele foi se adaptando à rotina da escola. Aí começou a sentar já no mesão com os coleguinhas, né? Mas continuava lanchando na sala. E isso foi o ano todo desse jeito, né? Adaptação o ano todo. E aí já começou a sentar, observar os coleguinhas a lancharem. Aí depois de muito tempo, ele começa a lanchar lá no cantinho do mesão, com as coisinhas dele, com o lanchinho que ele levava de casa, né? Depois de mais ou menos uns 2 anos dele na escola, ele começou a comer o lanche da escola. Sentar com os coleguinhas a comer o lanche da escola. Então, assim, isso para criança, gente, é uma vitória para a criança, para a família que vivencia aquela dificuldade com a seletividade alimentar da criança, a dificuldade, né, da criança de interagir com os colegas, é um ganho gigante para a criança. Com certeza. Muito lindo, né? Que lindo. Muito lindo. Ô, Ana, e dentro de tudo isso aí que você falou pra gente, o que que falta? O que que a sociedade, o que que a comunidade hoje tem que ter mais atenção? Que a gente tem que... Na realidade, o que que falta? A pergunta é, o que que falta de nós, comunidade, para trabalhar melhor essa inclusão? Bem, eu poderia te falar que falta conhecimento, mas não falta, não falta mais. Eu penso que não, sabe? Eu acho que falta empatia. As pessoas precisam aprender a se colocar no lugar uma das outras, né? Então, quando vê... Que pena que é isso. Então, assim, acho que falta empatia de todos, sabe? Da comunidade, do pessoal do supermercado, do pessoal da escola, sabe? E, às vezes, no supermercado, às vezes eu vejo, né, alguma criança, né, que entra em crise, né? É diferente, birra é diferente de crise. Que entra em crise no supermercado, né? E, às vezes, a pessoa não tem a sensibilidade de falar para a mãe, né? Vai lá, passa primeiro com a criança, né? Embora nós já... Aqui no município mesmo, a gente já tem inúmeras leis regulamentando essa questão da prioridade, mas tem gente que ainda não respeita isso, né? Não entende essa questão. Então, eu acho que falta sensibilidade. Até porque, quando a gente fala do deficiente, hoje eu não sou. Mas quem me garante que eu não possa ser deficiente? Né? Quem me garante que eu não possa ter um neto que tenha deficiência? Exatamente. Então, as pessoas precisam lembrar disso e aprender a se colocar no lugar umas das outras. Você está falando uma coisa que eu vivenciei. O meu pai tem pouca mobilidade. Mesmo fazendo tudo que ele faz, que ele dá conta, ele tem pouca mobilidade porque ele tem prótese, enfim. E uma vez a gente precisou parar numa vaga de banco, eu dei a volta para estacionar nessa vaga, de repente já tinha um carro parado. E eu vi a pessoa descendo do carro, não era uma pessoa que tinha nenhuma dificuldade, não usava bengala, muleta, prótese, enfim. Uma pessoa extremamente apta a circular. E não precisava daquela vaga, que eu queria falar isso. Não precisava daquela vaga e não tinha vaga. E aí eu desci com meu pai com toda dificuldade, vinha parar um pouquinho mais distante e tal. E aí ele estava no caixa, ao lado do caixa eletrônico. Eu falei, puxa vida. Ele viu eu entrando com meu pai, eu falei, você viu que o senhor entrou, o senhor parou numa vaga uma vaga exclusiva, uma vaga para algum deficiente físico e tal. Ah, mas é rapidinho. Gente, aquilo ali eu fiquei chocada. Eu falei, é rapidinho, mas olha aqui. Olha o rapidinho aqui pra gente. Olha o meu pai. Se ele tivesse sozinho, ele ia estar circulando até agora, porque ele dirige. Ele ia estar circulando até agora. De repente, ele ia desistir de parar aqui. Enfim, eu falei, o senhor não viu que não é para o senhor aquela vaga? Mas estou falando com a senhora que foi rapidinho. Então, assim... Puxa. Uma falta de sensibilidade Total, tremenda. total. E ficou lá fazendo o que ele tinha que fazer e me olhando com cara ruim, sabe? Ele achando ruim. Eu não podia achar ruim, não. Nem meu pai. Inclusive, meu pai acho que nem estava ligando para aquilo ali. Mas é essa coisa que você falou, a falta de empatia. Gente, se existe uma vaga para facilitar a vida daquela pessoa ali,
respeitemos, né? Uhum. É para ela, É não é pra- para isso mim, mesmo. não é para, não é porque é 1 minuto, 5 minutos, ou enfim, eu fico impressionada com esse tipo de situação que a gente ainda vive, né? E É. quando eu falo que pena que a falta de empatia que você percebe, puxa vida, a falta de conhecimento seria mais interessante, né? Uhum. Porque a gente poderia fazer mais programas como esse, você vir falar o que a gente pode fazer, onde a gente deve procurar, o que a gente deve ler. Mas a falta de empatia, como que você ensina? É um desafio Como que você gigante, ensina? né? Eu penso que hoje é isso mesmo. É mais falta de empatia do que de conhecimento. No passado foi falta de conhecimento, né? A Pois é. história mostra, né, o quanto as pessoas com deficiência sofreram, né, o quanto elas foram humilhadas no passado. Uhum. Falta de conhecimento, ok, né? Aí a história vem mostrando, né, a evolução da pessoa com deficiência, né, com o cristianismo, aí já começa a olhar com as pessoas, mas com um olhar de piedade, né? Uhum. Não de realmente observar aquela pessoa, enxergar aquela pessoa, né, e ver que aquela pessoa ela tem potencial, ela tem habilidades para ser desenvolvida, né? Uhum. Então eu penso e eu percebo isso, é a falta de empatia das pessoas. Ana, você representa muita gente agora, né? Você representa muitos profissionais agora. Se você pudesse falar uma coisa em nome desses profissionais todos que trabalham com esse objetivo e com essa missão, que recado que você passaria? Nossa, que responsabilidade que você me deu. Falar em nome de todos os profissionais que eu coordeno. Bem, eu penso que eles também iriam concordar. É gratidão. É uma gratidão imensa trabalhar com essas pessoas, poder ajudar essas crianças, poder ajudar as famílias. O nosso trabalho, que é um trabalho de formiguinha, ele é tão gratificante para quem está, sabe? Foi o que eu te disse no começo, a inclusão ela não tem meio termo. Ou a gente ama de paixão, ou começa a trabalhar, começa a lidar e não dá conta. É gratidão em ter a oportunidade da gente estar ajudando e a gente poder se tornar uma pessoa um pouquinho melhor. Ô, Ana, você falou em nome dos profissionais. E eu te pergunto, o que você falaria para esses profissionais? O que eu falaria para esses Qual o profissionais? recado que você deixa para eles? Que eles continuem sendo estes profissionais maravilhosos que são, sabe? Que com certeza nós teremos melhores profissionais no futuro, né? As nossas crianças estão crescendo, elas ocuparão os nossos lugares. E a gente vai olhar para elas em algum momento da nossa vida e vai dizer: eu pude contribuir, eu ajudei. Ah, que Lindo demais, legal. né? Parabéns. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, ó, e você escolhesse para quem que você quer dedicar esse episódio de hoje. Agora é a Ana, né? Agora não é É mais. a Ana Flores. É a Ana Flores. Quem que você quer dedicar esse episódio de hoje? Para Emily, sem dúvida. Que gracinha. A Emily tá aqui em Araxá? Está, É? está Você só sim. tem ela? Eu tenho ela e tenho o Eric. O Eric é meu filhão de coração, mas ele sabe o quanto a Emily, a gente chama ela de Milinha, o quanto a Emily mudou o curso, o rumo das nossas vidas. Ah, com certeza. Com A gente queria te certeza. agradecer, Sim. né, pela sua missão, pela sua intenção, pela sua disponibilidade de escolher esse caminho, de dedicar tanto a esse programa profissionalmente, de a ser uma base, né, e um porto Uhum. seguro para tantos profissionais. E se vocês estarem fazendo a diferença em Araxá, a gente queria que a gente sempre está fazendo isso, buscando, tentando trazer aqui no Forecast pessoas, projetos, programas que estejam fazendo a diferença e dar voz a vocês, né? Dar voz a vocês para isso tornar conhecido. Eu não sabia, então o dia que eu fiquei sabendo que existia, eu já corri atrás do C na mesma hora. E é uma forma que a gente tem de agradecer, né? De dizer muito obrigada. Uhum.
por vocês estarem fazendo a diferença, porque é um mundo completamente diferente do nosso. Então, eu falo, enquanto a gente levanta, trabalha, vai correr atrás das coisas, existe um mundo paralelo, cuidando de pessoas assim, e o que vocês fazem é esse mundo paralelo. E a gente fica feliz do Forecast poder dar a chance de dar voz ao Caê ou Caezinho através da sua presença, do seu profissionalismo. Obrigada. Isso aí, eu tô encantada, viu, Ana? Eu também não conhecia, Meninas. eu falo assim que a nossa falta de conhecimento é culpa nossa, claro, né? Sim. Mas são trabalhos que poderiam ser mais evidenciados para a É. sociedade como um todo, né? Às vezes a gente fica muito focado em coisa ruim, Uhum. né? Os noticiários. E assim, esquece de enfatizar, de ser Enaltecer, repetitivo, né? sabe? Nas coisas boas. É. Então, tomara que o seu programa do CAI, do CAESI, chegue a milhares de mães, milhares de famílias, para vocês terem maior demanda, colocar mais profissionais aí para trabalhar, porque é uma causa muito nobre. Deus Muito quiser. nobre. Né? Obrigada. Obrigada. E a hora que precisarem do Forecast por alguma coisa, estamos Sim. aqui com, né, meninas? Muito. Gratidão, Abertos né? para Portas dar abertas. espaço a vocês no que forem Que necessário. bom que você existe aqui. Que bom. Exatamente. Um brinde, Que Ana. Um bom. brinde. A Ana e todos os profissionais. Né? Exatamente. Do Os que programa. ela está representando aqui. Exatamente. Né? Obrigada, E gente. vamos agradecer aos nossos patrocinadores que contribuíram, que acreditam no nosso trabalho aqui também. Juliana do Prado, Vox Academia, Papel e Placa Evento Turismo, Cachaça Segredo de Araxá, Queijaria Senzala, Fazenda Pão de Açúcar, Clínica Mabel Saeg, Sincasec Lavanderia, Jane Modas e Soma Engenharia. isso, obrigada.